Agora, a gente já tem, né, o rostinho da Joaninha e a gente vai estar, o quê? Desenhando esse rostinho. E para fazer os olhinhos, a gente vai usar como matriz o faça-olhos. Então, a gente vai trabalhar com a ponteira número 3. O que acontece? Toda vez que a gente desenha um olhinho, quando a gente vai fazer o outro, sempre vai ficar menor, maior. Então, para isso não acontecer, a Tigre desenvolveu o faça-olhos, para a gente conseguir fazer o direito e o esquerdo exatamente iguais. Tá? Então, com o lápis, eu risquei o formato do olho, né? E aí agora eu vou estar pintando. Tá? Para pintar, a gente vai trabalhar com tinta de tecido. Primeiro passo, com o pincel 151 tamanho 4, a gente vai estar pintando todo o olho de branco. A gente vai fazer o fundo. Coloca pouca tinta, vai espalhando bem com o pincel. Fiz o fundo, a gente pode acelerar ou aguardar a secagem. Aí, com o mesmo pincel, 151 tamanho 4, a gente vai trabalhar com a tinta verde folha. A gente está trabalhando com tinta de tecido. A gente vai pintar toda essa bolinha do olho. Com o pincel 151 tamanho 4. Feito isso, a gente vai secar. Aí, com o pincel chanfrado 447, a gente vai estar fazendo a sombra do olho com um verdinho um pouquinho mais escuro. A gente vai trabalhar aqui no godê, porque a tinta de tecido ela é um pouquinho mais densa. Então, para ficar um sombreado mais suave, a gente vai trabalhar no godê. E aí a gente já vai vir direto para a peça. A gente vai fazer o sombreado nessa área. Sempre que for colocar tinta no pincel, tem que lavar o pincel. A gente vai trabalhar aqui. Então, uma sombrinha bem suave aqui embaixo. Tá, feito isso, com o pincel 440 tamanho 0, o liner, a gente vai estar fazendo a parte preta. Quando a gente vai trabalhar com o pincel de contorno, a tinta tem que estar um pouquinho mais aguada, ela tem que estar mais lisinha. O pincel deslizar melhor. Então, essa área aqui vai ser toda preta. Aproveitando essa tinta que já está no pincel, a gente já vai fazer o contorno total do olho.
gente já vai aproveitar e já vai puxar os cílios. Deixa um traço bem fino, bem delicado. Aí, a sobrancelha, a gente vai fazer uma bolinha e vai puxar. Faz uma bolinha e puxa. Então, como faço a bolinhas, a ponteira número 1, a gente vai estar fazendo o branquinho do olho com a tinta branca. Então, a gente vai molhar na tinta e vai fazer 2 pontinhos de luz. Tá? Agora, no narizinho, a gente vai estar pintando com a tinta rosa e o pincel 151 tamanho 6. E aí nós vamos fazer a sombra com o pincel chanfrado 447 e uma tinta rosa um pouquinho mais escura. Trabalhando antes no godê, já vem direto na parte superior. Aí agora a gente vai secar. Aí com o pincel 803 tamanho 4, a gente vai fazer uma sombra seca branca. Então, para fazer a sombra seca, eu vou descarregar bem o pincel aqui no godê, vou tirar o excesso aqui no pano e vou estar fazendo uma luzinha branca nesse nariz, bem de leve. Aí com o pincel 440 0, a gente faz uma curvinha. Com a tinta rosa mais escura ainda, mesmo que eu sombreei, eu vou estar fazendo a boquinha. Então, eu vou contornar. Aí com o pastel seco, a gente vai fazer um blushzinho aqui na nossa joaninha. Então, com o pincel 803, tamanho 4, a gente vai raspar a ponta do giz. E vai, movimento circular, vai fazer uma bochechinha. Está finalizada a nossa caixa. Espero que tenham gostado e não esqueçam de assistir o vídeo de revestimento de caixa para concluir este trabalho. Qualquer dúvida, acessem www.pincelstigre.com.br.